Oferecimento Audi Topcar. Welcome to the top. Olá, campeões! Natureza, meio ambiente. Mas quando pensamos em meio ambiente, pensamos em produtos menos poluentes. E o que vamos conhecer hoje? A nova picape híbrida Maverick da Ford. E onde estão os principais destaques da Maverick Hybrid? Vamos começar por motorização? Sem dúvida nenhuma, motorização, pois é um híbrido regenerativo, não é o plug-in que você abastece na tomada não, é regenerativo. Por quê? Porque aqui debaixo do capô tem um motor a combustão tradicional, a gasolina, e tem um sistema elétrico. Os dois trabalham em sintonia e juntos os dois desenvolvem 194 cavalos de potência, 194 CVs. Mas tem um torque interessante, 21 kg de torque. Com o sistema elétrico permite ter mais força, mais torque de imediato. Então são 21 kg de torque. Tanto é que é uma picape, mas tem uma aceleração quase que de carro esportivo. Por quê? Porque faz de 0 a 100 km por hora em 8 segundos. 8 segundos, meus campeões. E querem outra boa notícia? Além de uma aceleração forte, ela tem uma redução no consumo de combustível. Na média, a gente andou aqui alguns trechos de estrada, enfim, mas na média 14, 15 km por litro. Na cidade até melhor, porque na cidade a regeneração é mais constante. Portanto, Ford Maverick Hybrid tem como destaque a sua motorização, o sistema híbrido regenerativo. E quer saber o que é mais legal também? Quando você está ao volante, você está dirigindo, você percebe no painel se você está usando uma aceleração plena na combustão, se está regenerando, está criando energia para o sistema elétrico. Então é bem bacana, bem interessante e muito divertido também de dirigir, de dar a tocada na Maverick híbrida. Pois visualmente, alguns vão dizer que a Maverick tem poucas modificações. Faz sentido, não são grandes modificações, mas modificações interessantes. Olha só, vamos começar pela parte frontal, por exemplo. É a tradicional, o tradicional faróis em forma de C invertido aqui, ó. Tradicional, todas as Maverick têm isso, seja a Lariat tradicional, seja a Tremor, seja a Hybrid, todas elas. Mas aqui a gente já percebe uma grade mais robusta, uma parte inferior aqui também com uma personalidade destacada aqui, que além de alargar o produto o visual frontal, mas também dá muita identidade. Você identifica esse sistema embaixo aqui num cromado na parte inferior, que é o produto híbrido. Lateralmente a gente vê rodas 19 polegadas nesta roda diamantada, 2 tons, que mostra requinte, uma sofisticação, e uma roda maior, uma roda 19, também dá uma encorpada no carro. Aqui a gente percebe lateralmente praticamente o mesmo modelo que temos aqui em cima, teto solar, olha aqui, isso também ajuda muito, teto solar, meus campeões, dá mais esportividade, jovialidade, capota marítima já de série, então também já presente nela, e o visual que, se nós analisarmos um pouco, a gente vai perceber que ela é um pouco mais alta que a tradicional, a versão anterior que vinha para o Brasil. Ela tem uma altura do solo de 20 centímetros. É um pouco menos que a Tremor, porque a Tremor, com aquela pegada mais off-road, tem uma suspensão recalibrada, um pneu de uso misto. Aqui é um pneu tradicional, de uso dia a dia, o asfalto, mas ela tem uma altura interessante, 20 centímetros para uma picape deste segmento. É uma boa altura de solo, Então permite essa versatilidade também.
E o sistema, né, que a gente até já comentou, mas de tração integral nas 4 rodas. Então, as 4 rodas atuam sob demanda. Aliás, por falar em tração, é outro destaque da nova Maverick híbrida com relação à versão anterior que vinha para o Brasil. Na versão anterior, a tração era 4x2, agora é 4x4 sob demanda. Conforme a necessidade, entra a tração 4. E o que significa isso? Significa mais estabilidade, mais segurança no dia a dia, na estrada, na rua, nas viagens. Então a tração integral permite também que, se você for para uma fazenda, para um sítio, pegar um pequeno atoleiro, também ela sai. Não é um off-road legítimo, porque no modo de condução não tem o sistema de bloqueio de diferencial, não é um 4x4 off-road, mas é uma tração integral nas 4 rodas. E o destaque de uma picape é sua caçamba, essa versatilidade de uso da picape. Tem espaço para 5 pessoas na cabine, mas precisou transportar algo. Olha aqui, caçamba, versatilidade. Na Maverick são cerca de 600 kg de capacidade de carga, quase 1000 litros de volume de carga. Capota marítima já de série, protetor de caçamba também já presente. E outra atração da Maverick é engate de reboque, já vem de série, que é um sistema que permite você, né, puxar vários tipos de reboques. Cerca de 3.500 quilos de reboque. Então é uma boa potência de reboque, sim. Inclusive tem um sistema, tem um botão giratório que você tem ali no console do carro, que você controla a estabilidade do reboque para te dar mais segurança. Então tem um auxílio, né, de uso do reboque. Então isso também é muito interessante para quem tem essa necessidade de utilizar um reboque. Internamente, poucas diferenças da Maverick Hybrid com relação à Lariat ou com relação até mesmo à Tremor. A Tremor tem alguns detalhes, inclusive de cores, né, que diferenciam um pouco mais. Mas basicamente a mesma picape presente internamente. Aqui nós temos o seletor, né, de câmbio, né, onde você troca o seletor de câmbio, freio eletrônico, controle de tração. Aqui que eu comentei até, né, sobre reboque, ó, o Pro Trailer, que aí você faz os ajustes aqui de engate do trailer, enfim, fica mais fácil, mais prático. Temos aqui o volante com várias funções no volante, um painel digital de 8 polegadas, também muito completo, muito informativo. Tem uma central multimídia aqui com tela de 13,2 polegadas, também com várias informações, inclusive com GPS nativo ou embarcado, como alguns gostam de dizer, né, quando o GPS está próprio integrado dentro do veículo. Então, bem interessante. Além do teto solar, que a gente até já comentou, mas ó, o teto solar dá um charme a mais, né, para o automóvel, para o requinte, para o carro, enfim. Então além disso, temos 7 airbags. Então tem airbags para frontal, lateral, joelho de motorista, também é importante, segurança, questão de segurança. Falar em questão de segurança, tem câmera 360 graus, carregador de celular por indução. Então é um produto bem interessante em termos de um pacote ADAS também muito forte, com vários itens presentes do pacote ADAS. Então é um carro que mostra muito completo e um bom acabamento, um acabamento já mais refinado, um acabamento melhorado bastante. Então está seguindo a tecnologia de motorização e a parte externa, o interior também é um ponto de destaque da nova Ford Maverick Hybrid. E meus campeões, quando falamos de picapes, falamos de Ford, uma marca líder mundial em picapes e que tem uma tradição muito grande. Nos Estados Unidos, por exemplo, a F-150 é a líder, a campeã de vendas no mercado norte-americano por quase 30 anos. E aqui no Brasil, a Ford também já tem uma tradição de várias décadas em picapes. E atualmente está com a família Maverick, que tem a Lariat, tem a Tremor e tem a híbrida que a gente está falando. Tem a Ranger, uma das picapes mais vendidas do mercado brasileiro.
Tem a Ranger Raptor, que aí é desempenho, é aventura, é um off-road pesado, incrivelmente forte. E tem a F-150, a picape também campeão que a gente estava falando. Portanto, pensou em picapes, este logo aqui, ó, o oval da Ford, fala e fala forte. Estão curtindo aí a matéria sobre a nova Ford Maverick, agora hybrid? Pois é, mas para falar de Ford, para falar de tecnologia, para falar do que vem por aí, mas o que temos hoje aqui, Ariane Campos, que é engenheira, mas que faz de tudo dentro da Ford, né, Ariane? Ariane, eu estava falando das famílias de picapes. Como é interessante que a Ford tem no DNA, né? Várias famílias atendendo a várias necessidades. A Ford tem um portfólio bem completo de picapes e se a gente for fazer uma conexão de como essa história começou, desde F-Series, é interessante que ela nasceu num conceito simples, né? Um design simples, com capacidade de carga, que é uma picape para as pessoas usarem para o trabalho. E desde então é uma história de sucesso. A Ford entendeu muito bem como que o cliente de picape usa. E baseado nisso, ela desenvolveu produtos que atendem necessidades específicas de cada cliente. Então a gente tem a família de Ranger, tem a família de Raptor, mas aqui na família da Maverick é interessante que a gente tem produtos muito específicos para cada tipo de perfil, como por exemplo a Tremor. Ela tem capacidades para uma experiência off-road, então ela tem todos os recursos para você usar essa picape fora de estrada. É uma picape que já tem um design, com uma suspensão, com todas as características externas, os elementos que remetem esse perfil de um cliente mais aventureiro. Aí tem a Black, que é também uma picape que está super equipada, com tudo que tem de tecnologia, para um uso que tem um apelo mais esportivo, mas sem perder também as capacidades. E agora a híbrida, que ela tem toda uma capacidade em termos de tecnologia, de segurança, mas também tem bastante autonomia, porque a gente priorizou a eficiência energética para essa versão híbrida. E tudo isso é possível porque a gente está usando, mantendo o DNA Ford, mas as características que fazem com que ela tenha todo esse diferencial para cada um dos clientes, para cada tipo de uso em cada uma das versões. Isso é interessante porque eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um vizinho que ele tem um carro premium de uma marca alemã, mas ele comprou agora recentemente uma Maverick porque a família é kartista, eles curtem ir para o cartódromo, enfim, competição. E ele adora picape, porque eles têm um desempenho, ela é esportiva, ela é jovial, então cada um tem a sua necessidade, o seu desejo, né? Basicamente o seu gosto. Exato, e se conecta com cada cliente. É interessante porque dá para o cliente o poder de ele escolher aquela picape que faz mais sentido para o uso, para o estilo de vida que ele tem. E a gente mantém a característica DNA da Ford, pensando ainda em F-Series, era uma picape com um design simples. A Maverick ela continua com esse design simples e isso tudo é possível porque ela está construída em cima da nossa arquitetura modular, na nossa plataforma C2, é a mesma plataforma do Bronco. Então é muito interessante porque você tem uma picape com linha simples, né? Se você olhar, é um design mais atemporal, de linha simples, mas ela tem características de uma picape. E tem a sua personalidade. Mas ela tem a personalidade e ela também, além de ter a personalidade, ela tem o conforto de um SUV, porque ela está construída em cima de uma plataforma de um SUV. Então, quando você está dirigindo, a gente pensou muito bem em cada perfil. Se você dirigir uma Tremor, se você dirigir uma Black, uma híbrida, você vai perceber a diferença na dinâmica, porque cada uma tem uma característica de suspensão diferente. A Tremor, por exemplo, ela tem a tração integral com bloqueio de diferencial. A híbrida, a gente trouxe agora para essa versão a tração integral, que ela faz a distribuição de torque sob demanda, mas ela não tem o bloqueio de diferencial, porque ela foi desenhada para um outro tipo de uso, para um outro perfil. Mas ambas trazem esse conforto, esse dinamismo e esse prazer de dirigir, né? Porque todas elas têm são carros prazerosos de dirigir. Para as pessoas entenderem um pouco mais a diferença que você estava falando ali de Tremor, que a gente fez matéria com a Tremor recentemente, e agora a híbrida. A Tremor,
uma pegada mais aventureira, um off-road, né? Uma pegada mais de um fora de estrada. Fora de estrada, exatamente. Tanto é que a gente usava o bloqueio de diferencial e ele funciona perfeitamente. Um pouquinho mais elevada de solo, porque a suspensão foi trabalhada também, pneu de uso misto, né? Exato. Essa híbrida não, uso mais cidade, viagens, economia de combustível. A gente priorizou a eficiência energética na híbrida, então ela é um carro que ela está mais próximo do chão, exatamente porque a gente tem questões aerodinâmicas. Ela está com roda 18, mas ela tem um pneu diferente para uso, não é o mesmo pneu da Tremor, por exemplo, que a Tremor ela precisa desse pneu, mas ela não tem todo esse apelo de eficiência, porque você precisa usar ela fora da estrada. Na híbrida é diferente, a gente já priorizou questões aerodinâmicas, até para a gente ter essa autonomia que a gente declara de mais de 800 km na versão híbrida. E toda essa calibração de suspensão, ela é feita também pela engenharia para garantir que você tenha um veículo apropriado para aquele tipo de uso sem perder o conforto, sem perder a estabilidade. Então, cada uma das versões tem uma calibração de suspensão e um conjunto de suspensão diferente para cada tipo de uso. E o preço, vocês posicionaram ela juntamente com a Tremor 239.900, né? É para justamente o cliente, o meu foco é esse produto, o meu foco é o outro. Eu vou ser atendido. E se quiser um preço um pouco mais acessível, digamos assim, tem a Black que é 219.900. Exato. Por aí o caminho, né? É uma estratégia interessante porque o cliente ele não vai escolher a versão que mais atende o estilo de vida dele pelo preço. Pelo preço. Ele vai escolher o produto que melhor atende o estilo de vida e aquilo que ele precisa pelo mesmo preço. Então, se ele tem um perfil mais aventureiro, se ele quer um carro para usar fora de estrada, ele vai escolher a Tremor, mas não vai ser em função do preço, porque as duas têm o mesmo preço. E se ele prefere uma versão para usar no dia a dia, para um uso urbano, e ele prioriza a eficiência, ele vai para a versão híbrida. Então dá para o cliente esse poder de escolha com produtos totalmente capacitados para aquela experiência, com um nível de equipamento muito bom, muito completo, mas ele pode escolher baseado no estilo de vida dele, que é o que a Ford fez muito bem, entender o que cada cliente precisa e desenhar um produto especificamente para esse cliente. E está entendendo também a necessidade e o gosto do brasileiro por picapes, né? Estava vendo esses dias uma pesquisa, quase 47% das vendas são de picapes nas mais variados modelos, segmentos, enfim, né? Não Exato. só um segmento, mas a picape está crescendo muito. E nesse crescimento vocês estão muito bem inseridos, né? Estão muito bem integrados dentro, porque a picape está no DNA de Ford. Sim, é uma história de sucesso, né? Por todos os produtos que a gente tem. Então tem produtos para cada tipo de uso, para cada tipo de cliente, para cada tipo de estilo de vida diferente. Então tem opções. E muito boas opções. E essas opções, meus campeões, vocês podem ir até uma concessionária e aí assim entender o conceito, o projeto e dar aquela volta, que eu acho que é fundamental, né? Dirigir um pouco, entender sentir, o carro, né? sentir Entender como que o carro se conecta com você, explorar as tecnologias disponíveis, entender qual que é a diferença entre um produto e outro. Ok, obrigado. Eu que Vamos agradeço. ter mais novidades esse ano ainda? Olha, hoje a gente está falando de híbrida, tem novidades da nossa infraestrutura aqui no campo de provas. Até eu vou falar depois ali mais, porque Bacana. olha só, o Centro de Pesquisa, Desenvolvimento da Ford aqui em Tatuí é referência, né, de engenharia, é referência global, até porque Exato. vocês integram com outros centros da Ford no mundo todo. Entre os 9 centros da São Ford, mas o centro de desenvolvimento ele está entre os 7 existentes no mundo. Então a gente tem tudo o que a gente precisa de mais moderno para a gente fazer desenvolvimentos globais. Então estamos conectados com centros globais. E isso se reflete no carro que você acelera, no carro que você põe em sua garagem. Exato. Bem, meus campeões, agora acelerando pelas rodovias de São Paulo, a nova picape Ford Maverick Hybrid, a versão híbrida que está desembarcando aqui no nosso mercado nacional. A Maverick já tradicional, conhecida, né, dos
consumidor brasileiro, que recentemente recebeu a versão Tremor, uma pegada mais off-road, mais fora de estrada. Já tinha a Lariat, que é a tradicional, motor gasolina, 250 e poucos cavalos de potência, uma pegada mais uso urbano, mais viagem, mais o dia a dia. E agora chega a Maverick Hybrid, que tem uma pegada mais tecnológica, uma versão híbrida, mas é um híbrido regenerativo, não é híbrido plug-in, regenerativo. E que tem várias diferenças, além de motorização, né? Mas tem uma roda 19 polegadas, por exemplo. Tem nesta versão aqui, tem teto solar, tem um belo de um acabamento, uma identidade visual na parte frontal também que se identifica muito sendo híbrida. Então a picape que tem uma tocada interessante. Vamos lembrar que ela são dois sistemas de motorização. O tradicional motor a combustão, a gasolina, e tem um sistema elétrico. Então, um sistema elétrico que permite isso ser híbrido plug-in. Na soma dos dois propulsores, dos dois sistemas de motorização, dá 194 cavalos de potência. Sim, ela é um pouco mais tímida, vamos usar essa expressão, de potência de que a Lariat e a Tremor. Ela perde um pouco de cavalaria, mas ganha em uma tocada mais econômica. Olha, nós estamos andando aqui na rodovia, num trajeto aqui no interior de São Paulo, andando normalmente dentro dos limites da faixa de 80, 100 até 120, tem alguns trechos aqui dessa rodovia, e a média de consumo chega aí aos 14, 15 km por litro. Para uma picape, se tratando de uma picape, de uma versatilidade de uso de picape, é uma bela de uma quilometragem. Imagine fazer 15 km por litro. Na cidade, então, melhora mais ainda essa média. Então ela tem esse diferencial. Para quem busca, né, uma tecnologia mais avançada, de modernidade, de regeneração, menos emissões de poluentes, ela se destaca muito. E além do que, redução de consumo de combustível, né? Então, esse é um dos grandes diferenciais da picape híbrida Maverick, e que tem também outro diferencial que a gente percebe muito bem aqui na estrada, na rua, no dia a dia: tração integral, AWD. Então a tração integral da picape permite que você tenha ela sempre na mão aqui, ó, uma boa de uma estabilidade, uma boa de uma tocada. Então um dos grandes diferenciais, sem dúvida nenhuma, na Maverick híbrida é o sistema tecnológico híbrido, economia de combustível, uma tocada, uma tração integral que na anterior híbrida não tinha isso. Então a versão anterior não tinha tração integral. Essa aqui tem a tração integral nas 4 rodas. Então essa novo modelo, essa nova versão da Maverick híbrida ganha muito. E vem com mesmo preço do modelo Tremor, por exemplo. Então ficam as duas na mesma valorização aí, no mesmo valoração. Então as duas realmente no mesmo valor aí. Tanto a Tremor para quem busca um pouco mais de esportividade, de off-road, de uma aventura, como a híbrida para quem busca mais economia, uma tocada também mais esportiva, uma tocada mais segura. Então, o cliente vai ter essa opção de escolha, dependendo da necessidade de cada um. Tá bacana, hein? Vale a pena conferir, vale a pena fazer um test drive. E o legal de a gente estar dirigindo a Maverick híbrida
é que você vai acompanhando como está funcionando o sistema, né, de energia que ela está gastando. Por exemplo, se eu estou acelerando mais forte aqui, ó, aparece no painel que eu estou usando a força do motor a combustão. Eu tiro o pé do acelerador, vou até ficar na outra faixa aqui, tiro o pé do acelerador, já mostra que ela está sendo regenerando, fazendo uma regeneração de energia. Então, ó, eu acelero, entra em ação o motor a combustão, a força, aí o consumo de combustível. Eu desacelero, já mostra que está gerando energia para abastecer o sistema. E olha, é um desempenho interessante. São 21 kg de torque nesse sistema de motorização, 21 kg de torque. E se você der uma pisadinha, ó, um pouco mais forte, olha como ela responde já de imediato, ó. Olha a aceleração. Tanto é que é uma aceleração de 0 a 100 km por hora em 8 segundos. É uma aceleração, uma tocada quase que de um carro esportivo, guardado as proporções do tamanho, né, da picape, que são o tamanho da picape. E aí, se você perceber e entender o tamanho da picape e o peso dessa picape, você vai ver que essa aceleração de 0 a 100 km por hora em 8 segundos é uma aceleração, sim, muito semelhante a carros esportivos.